princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único Pai, cheia de graça e de verdade. Ele vai falar acerca de Jesus, do verbo encarnado. Você que tem uma chamada, um ministério, pregue, cante, reja o coral, pastoreie, mas não espere nada dos outros. Faça para cumprir a tua chamada e o teu ministério. Eu conto um, tu tens uma chamada, não para não. Eu conto dois, deixa fofocar, deixa falar. Eu conto 2,5, te separa, te santifica, persevera. 3. Recebe. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Creio que esta noite é a noite da tua vitória, é a noite do teu milagre, amém, igreja? Louvado e exaltado é o Cordeiro de Deus, santo e poderoso é o Deus de Israel. Nesta noite eu quero deixar uma palavra no livro de Marcos, do capítulo 2, da poderosa palavra de Deus, amém? Vamos ler o livro de Marcos, do capítulo 2, que diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciar-lhes a palavra. E viram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4. Amém, irmãos? Esta palavra a qual o profeta Marcos está relatando é uma palavra muito poderosa, irmãos, né? Nós sabemos que essa história ela é muito conhecida pelos amantes da Bíblia Sagrada, mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando, Jesus ele chega em Cafarnaum, que ele está em casa, irmãos. Se tu for estudar, se tu for procurar saber, esta casa a qual Jesus estava era a casa dele, porque Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, né? Nós sabemos que quando Jesus chega na casa, ali a multidão corre, porque todos sabiam da fama de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus está na casa, que ele vê a casa lotada, ele não perde a oportunidade, ele começa a pregar o evangelho de Cristo Jesus. Nesta noite que eu quero te dizer que a honra é de Jesus, que a glória é de Jesus. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Nós viemos adorar e viemos glorificar e viemos anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Me chama muita atenção é que quando Jesus olha, a casa está cheia, ele começa a anunciar. Ele poderia querer se aparecer e dizer: eu sou Jesus, filho de Deus. Não, porque ele sabe que a honra não era para ele, que a glória não era para ele. A honra e a glória era do seu Pai. Ele estava ali para anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Quantos hoje, irmãos, que quando vê que a casa está cheia, em vez de pregar o evangelho, quer estar contando história. Ei, este lugar aqui não é para te contar história, é para te pregar o evangelho, é para te pregar a palavra que liberta, que muda e que transforma. Hoje em dia muitos, em vez de apresentar a palavra, estão se apresentando. Mas Jesus aproveitou a oportunidade e ele não conta conversa, ele conta logo o evangelho de Cristo, ele fala logo de Deus, ele fala que grandes coisas o Senhor pode fazer na vida de cada um que ele está. A Bíblia diz que quando ele está pregando, traz um paralítico e tiram o telhado da casa e põe o paralítico, porque não dava para entrar com o paralítico pela porta da frente.
Sabe por que eu digo que a casa era de Jesus, irmãos? Porque se a casa fosse minha e tua, tu ia reclamar. Qual é a pessoa que vai deixar alguém chegar na tua casa e destelhar a tua casa? Sabe por que não aconteceu confusão nenhuma? Porque a casa era de Jesus. Jesus não olhava para nada disso. Ele estava olhando, era para a alma que estava descendo ali. E aí, sabe o que acontece? Jesus cura aquele homem. Ele perdoa os pecados dele e cura ele. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, quando ele está na casa, o milagre tem que acontecer. Quem nesta noite veio atrás de um milagre, levanta a mão, glorifica e adora Jesus de Nazaré. Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Quando ele falou do horário, esse rapaz já vai dar 8 horas aqui no meu, não sei se está certo, né? Glória a Deus. Eu quero ter uma palavra aqui de 5 minutos, eu creio que é máximo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, fiquem em pé comigo, vamos ler a Bíblia, rapidinho. Em 2 Crônica, capítulo 7, quem não puder achar, só escute, né? 2 Crônica, capítulo 7, glória a Deus. E o verso de número 15, e o verso 16. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, estou muito grato a Deus de estar aqui, né, com esse povo maravilhoso. E também com o pastor, né, Lucas, glória a Deus. E por ver também esse templo aqui, glória a Deus, a porta que Ele tem aberta nesse lugar para fazer a sua obra. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Também por ver o pastor, né, Toninho, glória a Deus, né, sempre se conversa, né, aí pela internet. Meus irmãos, mas a Bíblia diz assim, 2 Crônica, capítulo 7, e o verso número 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja os meus nomes, o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Já é uma promessa de Deus que esta casa, glória a Deus, que foi separada para sacrifício ao Senhor. Ele diz que todos os dias estará sobre este lugar, glória a Deus, para aquele que buscar a sua presença. Aleluia, glória a Deus. Sabemos, meus irmãos, que aqui fala, né, do templo que Salomão construiu, glória a Deus, o qual ele levou, glória a Deus, 7 anos e 6 meses para construir o templo. Aleluia, glória a Deus, né? No ano de 959 antes de Cristo, ele conclui esse templo. Aleluia, glória a Deus. Sabemos, irmãos, que o templo, glória a Deus, né? Porque eles deram tanta ênfase nesse templo. Diz assim, glória a Deus. Primeiro, ele era o centro da adoração que chamava o povo à verdadeira crença através das gerações. Aleluia. Aquele templo, ele era o centro, aleluia, que ia chamar o povo para as suas gerações para adorar um Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Segundo ponto, são 5 pontos aqui, meu irmão. Segundo, era o símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Glória a Deus. Também ele era um símbolo aonde o Senhor estava ali para abençoar o seu povo. E quem quer que está aqui nesta noite, levante a mão, a sua presença está aqui. Glória a Deus. E o terceiro, ele era o símbolo, glória a Deus, do perdão e da graça, relembrada às pessoas sobre a gravidade do pecado e da disponibilidade da
da misericórdia de Deus para com as pessoas. Aleluia. Ali estava, glória a Deus, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia para aquele que vinha, aleluia, ali com o seu altar, sua aliança quebrada, mas lá se prostravam, ofereciam a Deus sacrifício, e a sua misericórdia perdoava aquela vida, aquela alma, e saía dali abençoado por Deus. Glória a Deus. No quarto ponto, ele preparava o povo para o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que levaria o pecado de toda a humanidade, daquele que cresce em Deus. Aleluia. E o quinto era onde o povo ia orar e Deus ia escutar o seu clamor. Glória a Deus. Então, meu irmão, essa porta que Deus tem aberta nesse lugar é para adorar ao nosso Deus. Quem crê assim, bata a palma e adore a esse Deus. Escolhido para contra o mal lutar, obedecendo a voz do próprio general. O anão se entrega à luta contra o mal, lutando contra o inimigo pra vencer. Alguém covardemente
Pode o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão, mas o Deus que você serve tem poder para te livrar. Ele não te abandona nessa hora, Ele sonda o teu coração, conhece o teu problema, Ele é a solução para tua vida, para tua vida. O crente que ora tem a vitória em suas mãos. O inimigo se levanta, mas não resiste à oração. Deus ordena os seus anjos que batalhem por você. Muralhas caem por terra. Jesus Cristo tem poder. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que do fogo contigo está. E não há enfermidade que Ele não possa acalmar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá, hoje te dá. Receba já, receba a tua mão, receba um som que vem de Deus para a tua vida. Acalma o coração, te enche de poder, renova o teu viver, pra paz da tua vida e te faz um vencedor, muito mais que vencedor. Ele é o Deus dos impossíveis, faz o vento se acalmar. Ele é o quarto homem que do fogo contigo está. E não há enfermidade que Ele não possa curar. Ele é o Todo-Poderoso e a vitória hoje te dá, hoje te dá. Receba já. Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé para louvar e adorar o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele já está neste lugar, aleluia. Só basta você glorificar, só basta você adorar Ele nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louve comigo nessa noite. Por toda a minha vida, ao Senhor te louvarei, pois teu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos,
forte que passou. Já vivi tantos perigos, aleluia, mas tua voz me acalmou. Adora o Senhor nessa noite. Tu dás ordem às estrelas e ama os seus limites. Eu me sinto tão seguro, aleluia, num teu colo altíssimo. Cante nessa noite. Não há ferrolhos nem portais que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. É só para quem crê, é só para quem quer. Levante a sua mão nessa noite e adora Ele, aleluia. É só Ele que, aleluia, que merece toda a glória. Ele é a única estrela que brilha aqui nessa noite. Oh, aleluia. Oh, não há ferrolhos nem portais que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aplauda ao Senhor nessa noite, porque é Ele que merece toda a honra, aleluia, nessa oportunidade, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento a vida do pastor Toninho, que já está na tribuna desta casa. Meu Deus, toma o teu servo em teus braços aí de uma maneira forte nessa noite, Pai, que o homem diminua e tu cresça nessa noite, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá e diga: pastor Toninho, deixa Deus te usar. Aplauda bem forte. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, o livro das revelações. No capítulo 1 e no versículo 9. Vou contar a tua história aqui hoje. A história de alguns aqui hoje, porque a gente vê uma pessoa bem vestida, cantando na igreja ou até pregando, mas não sabe o que ela passou para chegar onde chegou, né? Todo mundo tem uma história. Quando você vê irmãozinho na prova, quase desviando, não julga ele não, porque só Deus sabe o deserto que ele está enfrentando para estar de pé diante de Jesus. Amém? Só para informação aqui, só para informação antes de eu pregar. Todo mundo fala que Salomão foi o homem mais sábio de sua época, e foi mesmo, da sua geração. Só que ninguém lembra que num banquete em que Aminon chama os seus irmãos, ainda que não apareça o nome de Salomão, mas ele estava lá. Porque diz assim o texto: estavam os filhos de Davi, todos. Davi foi pai de 22 filhos, 21 homens e uma só menina. E nesse banquete de Aminon, ele resolveu matar os seus irmãos, mas matou somente Absalão,
Perdão, é Absalão. Matou somente Aminon. Quando ele tentou matar os outros, eles fugiram. Não aparece o nome de Salomão, só de Absalão e de Aminon. Mas a palavra filhos está no plural, filhos de Davi. Então subentende-se que estava lá Salomão também. E para ele chegar onde ele chegou, ele teve que escapar no oculto de muitas mortes, nos bastidores. Nossa maior luta não é que todo mundo está vendo na igreja, é dos bastidores, que o pastor não vê, que o esposo não vê, que a esposa não vê, que ninguém vê. Então tem gente que só chegou aqui essa noite porque venceu muita coisa que ninguém viu. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 9, quem encontrou diga amém. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém, gente? Eu vou ler, você repete após mim, tá bom? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Antes que você sente, eu quero que você fale para 2 ou 3 pessoas. É possível ser solitário e ainda estar acompanhado. Você entendeu alguma coisa? É possível estar solitário e acompanhado ao mesmo tempo. Tome seu assento, por favor. Se eu fosse dar um tema para essa pregação desta noite, seria solitário acompanhado. E qualquer professor de português já me julgaria porque é uma hipérbole. Diriam que eu estou assassinando o português. Como é que é possível alguém estar solitário e ao mesmo tempo acompanhado? É uma incógnita, é uma hipérbole, ou seja, um exagero de palavras. Porque humanamente falando, é impossível alguém estar solitário e estar acompanhado. Uma vez que a palavra solitário já diz tudo, sozinho, sem ninguém, sem alguém. E como é que alguém pode estar solitário e ao mesmo tempo acompanhado? O Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que você vai encontrar nele as 3 formas que foram escrita a Bíblia, ou 3 linguagens: a alegórica, a simbólica e a profética. Também é o único livro do Novo Testamento que você encontra os 3 tempos da humanidade que alcança a igreja: passado, presente e também futuro. E também é o único livro do Novo Testamento que está apontando para Cristo em 3 áreas. Primeiro, aquilo que Ele fez por nós no Calvário. Segundo, porque Ele habita e mora em nós, nosso corpo, como sua morada e seu templo. E terceiro, porque um dia Ele voltará para nós no dia do arrebatamento da igreja. Ele está apontando para Jesus, no que Ele fez por nós, porque Ele habita em nós e um dia voltará para nós quando tocar a trombeta do arrebatamento. O autor deste livro aqui é o apóstolo São João. E para quem não sabe, o apóstolo São João foi aquele apóstolo que tinha o costume de sentar-se ao lado de Jesus, pegar a sua cabeça e colocar no peito de Jesus. Jesus fazia um cafunézinho nele e ele ouvia o som das batidas do coração do mestre. João foi aquele apóstolo que teve um contato mais pessoal e mais íntimo com o Senhor Jesus. Por exemplo, tudo que você faz para Jesus hoje, Ele fará por você amanhã. Quando você olha para a Bíblia, quando Ele foi crucificado, todos o abandonaram. Mas ao pé da cruz está João até os últimos instantes com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para mim aqui.
Deus não fica devendo nada para ninguém. O que você faz para Ele hoje está registrado. Por exemplo, nós aqui na terra temos nosso diário, nosso calendário e a nossa agenda. Deus não tem diário, não tem calendário e não tem agenda. Pela Bíblia, Deus tem um memorial com o nosso nome escrito. Louvado seja Deus. No memorial de Deus não tem dia, não tem hora ou ocasião para abençoar alguém, porque para Deus, dia, hora, ocasião, mês, ano é a mesma coisa. Por exemplo, você é ser humano, você é um ser temporal, está no agora, não conhece o daqui a pouco e não pode voltar para o ontem, não pode voltar para o ontem. Ninguém aqui pode voltar para o ontem, porque o ontem é passado, o ontem é sepultura, e ninguém pode adiantar-se para daqui a uma hora, porque o amanhã pertence a Deus. Então você é um ser limitado ao tempo e ao espaço. Por exemplo, está no agora, não volta para o ontem e não conhece o daqui a pouco. Deus não, Deus está no agora, está no ontem, conhece daqui a pouco, sabe do amanhã, porque Ele é o Pai do tempo, Ele é o Pai da eternidade. Olhe para cá, o profeta messiânico vai dizer o seguinte, que Jesus é o Pai da eternidade. Essa expressão Pai da eternidade vem de um termo hebraico que significa um ancião de cabecinha branca segurando na mão da criança ou da pequena eternidade. Pastor, o que é eternidade? É o que não tem começo e não tem fim. Ora, se Ele é o Pai da eternidade, então o próprio Jesus, Ele é antes do tempo, vive acima do tempo, está além do tempo, Ele promove o tempo. O que tem de tempo para mim e para você não alcança e não altera a Deus. Por exemplo, nesse mundo aqui nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, porque o tempo nos alcança, o tempo vai corroendo a gente. Tem gente aqui que está novinho, com o rosto que nem de maçã, mas daqui a alguns anos vai envelhecer, vai ficar com o rosto que nem maracujá de gaveta, totalmente gilhado. É porque o tempo vai alcançando a gente. Só que o tempo que me alcança, que te alcança, não alcança o nosso Deus, porque Ele é Pai do tempo, Ele é Pai da eternidade. Por exemplo, nesse mundo aqui tudo é passageiro. Nesta terra que nós vivemos, passam-se os segundos, passam-se os milésimos, passam-se os minutos, passam-se as horas, passam-se os dias, passam-se as semanas, passam-se os meses, passam-se os anos, passam-se as décadas, passam-se os séculos, passam-se os milênios, mas escrito está assim: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, o nosso Deus está acima do tempo, além do tempo, Ele se move no tempo. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa na visão de Deus. Bendito seja o Senhor. Quando você entende aqui, vai compreender por que João foi o discípulo amado ou chamado discípulo amado. Olhe para mim aqui, ele ficou com Jesus até o final da sua crucificação, e mais na frente, quando ele precisou, Jesus foi pagar a dívida e ficou com João onde? Na ilha de Pátimos. E detalhe, quando você olha para os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, você vai perceber que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas falam quase a mesma coisa. São evangelhos sinóticos ou parecidos uns com os outros. Por exemplo, o que Mateus escreve, Marcos também escreve. O que Marcos escreve, Lucas também escreve. Agora, quando você lê o evangelho de João, você percebe que João escreve o que Mateus não escreveu, o que Marcos não escreveu, o que Lucas não escreveu. E a pergunta é, são 4 evangelhos, por que 3 são parecidos, quase que iguais, e um é diferente totalmente dos demais? Vou te explicar por quê. A pessoa que mais conhecia Jesus neste mundo aqui foi a mulher que o criou, amamentou, a saber, Maria, para quem não sabe, amamentou Jesus e cuidou dele 30 anos ininterruptos. Olha para mim aqui, Jesus viveu nessa terra aqui aproximadamente 33 anos e meio, 3 anos e meio de ministério. Só que 30 anos ele ficou no oculto, nos bastidores, na sua residência, na sua casa. Ou seja, durante 30 anos quem cuidou, quem viu crescer, quem viu os jeitos e trejeitos de Jesus foi Maria. Se tinha alguém que tinha comunhão, intimidade, conhecia Jesus,
era Maria? Ora, Maria sabia da infância de Jesus, da sua adolescência, da sua juventude, do seu modo de ser, como ele era como filho, como ele era como trabalhador, tudo ela sabia. Jesus sabia muito bem que se alguém quisesse saber alguma coisa diferente dele, tinha que colar na fonte que era Maria. Por isso que na cruz do Calvário, antes de morrer, ele olhou para João e falou assim: João, como você foi o único que ficou comigo até o final, eu vou te dar o que não dei para ninguém. Cuida de minha mãe Maria, a partir de hoje ela é tua mãe e você vai ser filho dela. Para quem não sabe, João, ele aprendeu tudo de Jesus com Maria, mãe de Jesus. Por isso que ele escreve o que ninguém escreve, fala o que ninguém fala. Por exemplo, ele começa assim o seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, mas o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único Pai, cheia de graça e de verdade. Ele vai falar acerca de Jesus, do verbo encarnado. Mateus não falou do verbo, Lucas não falou do verbo, Marcos não falou do verbo, mas Jesus falou do verbo, porque João cuidou da mulher que educou Jesus, que criou Jesus. Jesus, quando morreu, ele tinha 4 irmãos que a Bíblia vai dar o nome, e mais de 6 irmãs. Olha para mim aqui, ele tinha 4 irmãos e mais de 6 irmãs. Ele, na época que vai morrer, ele é o filho mais velho. Qual é a lógica? Morre o filho mais velho, ele manda a mãe para onde? Para suas irmãs ou para os seus irmãos. Essa é a lógica. Só que Jesus não mandou Maria, sua mãe, para casa dos seus irmãos de sangue e nem suas irmãs. Ele mandou Maria para casa de João, o discípulo amado. Quanto mais próximo dele você for, mais informação e revelação dele você vai receber na face desta terra. Olhe para mim aqui, vai informar a Bíblia que o segredo do Senhor é para os que buscam a sua intimidade. Ou seja, ele pega Maria, sua mãe, que era a mulher que mais sabia dele, e dá para João cuidar. João, cuida dela, você é filho, ela vai ser a tua mãe. Ora, João vai ouvir de Maria o que ele passou na sua infância, adolescência, juventude, e vai escrever o que nunca ninguém escreveu. Por isso que você vai entender que João é o único apóstolo que não é martirizado, que não é assassinado, que não é morto. Da cúpula apostólica de Jesus, todos foram mortos, martirizados. E João? João não. João morreu com 101 anos de idade, na cama, avançado em dias, e morreu dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Só que esse João que eu estou pregando aqui, ele passou por uma fase que nenhum de nós aqui vai escapar. Posso ser novo na fé, crente antigo na fé, você há de passar pela fase que ele passou. Por quê? Porque toda pessoa que tem uma vocação, tem uma chamada, tem um desejo, tem uma aspiração de fazer algo para Deus, vai passar pelo que João passou. O que, pastor? Ser um solitário e ainda assim acompanhado. Olhe para mim aqui, esse livro aqui do Apocalipse foi escrito no ano 90 da era cristã, chamado Anno Domini. Pastor, como é que foi escrito aí? No ano 90, sobe ao trono de Roma um imperador que atendia por nome de Domiciano. Domiciano era tão perverso, era tão mau, que teve uma ideia: para aumentar minha popularidade, uma pergunta: qual imperador? Existe ainda algum apóstolo daquele falso Jesus vivo? E alguém sussurra: só tem um apóstolo vivo, já está avançado em idade, já é um velho, cabecinha branca. Então mande prendê-lo sem matá-lo, porque eu vou provar para o povo de Roma, para o mundo inteiro, que esse Jesus não pode ser maior que o meu Deus Júpiter. O que ele faz? Ele pega a foto do apóstolo João e manda colar nos postes que havia em Roma e na circunvizinhança, com a seguinte frase: procura-se João vivo e não morto. Vivo e não morto. Ele queria vivo, mas não queria morto. E nesse inteirinho, uma recompensa é colocada para quem quisesse alcançar o apóstolo João. Nesse inteirinho corre-se a notícia até que ele é pego. Ele tem aproximadamente 65 anos de idade. Ele é preso, é levado até o imperador. O imperador recebe e diz assim: João, você é um idoso, você é um velho. Amanhã, aqui em Roma, eu vou te dar a oportunidade de você terminar a sua velhice bem. O que você vai fazer, imperador? Eu vou reunir na praça central de Roma
todo o povo romano e você vai dizer para todo mundo que aquele Jesus que morreu e que você diz que ressuscitou, não ressuscitou, que ele é uma falsidade e que ele é um herege. Se você fizer isso, eu te solto no outro dia, você vai embora, vive a sua vida, curte a sua velhice e assim por diante. Entretanto, se você não fizer isso, vai estar na praça central um caldeirão de óleo quente, óleo fervente. Se você não negar Jesus, 2 soldados meus receberão uma ordem minha e vão te empurrar dentro do caldeirão de óleo quente, óleo fervente. E assim lhe propôs para João. No dia seguinte, pasme senhores, na praça central de Roma, uma multidão de curiosos, porque foi dita a notícia: venham ver e venham ouvir a última testemunha de Jesus negar a fé na pessoa falsa desse Jesus. Os curiosos se aglomeraram na praça para ouvir e ver João. E de repente, no palanque, o imperador dá ordem: soldados, podeis trazer João do cárcere. 2 soldados, um à direita, outro à esquerda, pega o velho João e leva até a praça central de Roma. Antes dele ser levantado ao povo, o imperador fala: João, você tem 4 minutos para negar a fé em Jesus e amanhã você vai estar livre. Se não negar, o teu destino vai ser o óleo quente, o óleo fervente e acaba-se a sua vida. 4 minutinhos, soltaram o apóstolo São João. Ele vai para uma tribuna parecida com essa aqui, se apresenta na frente da tribuna, olha para a multidão, ele entende, ele compreende que tem só 4 minutos, ele abre a boca e diz: Jesus Cristo salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e um dia ele voltará para me arrebatar. Como posso negar aquele que um dia morreu para me salvar? Nesse inteirinho, o imperador ficou totalmente irado. Ele levanta as mãos e dá ordem a 2 soldados. Olha para mim aqui. Um pega pela direita, outro pega pela esquerda, e ambos empurram João dentro da caldeira de óleo quente, de óleo fervente. Mas pasme os senhores, pasme as senhoras, e prepare para dar um glória a Deus para acordar a Barcarena. Quando o corpo de João caiu no óleo quente, em vez de morrer, diz a história que ele nadava no óleo quente como se fosse uma piscina. Louvado seja Deus. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Quando a multidão viu aquilo, a multidão não conseguia aquilo que estava vendo, e mais da metade da praça dobrou o joelho e aceitou a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O imperador ficou tão envergonhado que ele mandou arrancar João do óleo quente na hora. Ele arranca João e diz assim: João, hoje você me fez passar vergonha perante o meu povo, mas ainda hoje eu arranco a tua vida. O que ele faz? Ele pega 12 soldados, 6 à esquerda, 6 à direita, pega o apóstolo João e leva a montanha mais alta que havia nas redondezas de Roma, montanha que media 48 metros de altura. Olha para mim, 48 metros de altura, lá no alto da montanha, e fala: João, hoje eu fui envergonhado, mas agora não tem como escapar. Nega Jesus, senão eu te empurro de alto a baixo. Olhe para mim aqui, olhe para cá. A história diz que João, depois que ouviu essa palavra, foi na beira da montanha, olhou para baixo, olhou para ele, olhou para baixo, olhou para ele e disse assim: imperador, meu amigo apóstolo Paulo disse o seguinte, que nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nada poderá me separar do amor daquele que morreu para me salvar. Nessa hora ele é empurrado montanha abaixo. Olha para mim aqui. Quando ele bate no chão, ele vai sofrer fraturas expostas. O osso da perna rasga e vem afora, o do braço rasga e vem afora. Ele fica totalmente desmaiado. O imperador, só para ter certeza, chama um soldado com a perna manca, cuja ponta da perna manca havia pregos, e dá a seguinte ordem: pegue a perna manca e acerte a cabeça dele, só para ter certeza que está
está morto. Ele pega a perna manca, quando ele bate na cabeça de João, que ele puxa o prego, arranca a metade do couro cabeludo de João. Ele fala o seguinte: imperador, ele está morto, ele morreu, acabou-se com João. O que acontece? Pega o corpo de João e leva até a Geena. Pastor, o que é a Geena? Geena é um local em que queimava corpo de pessoas, dia de terça e sexta-feira. Pegaram o corpo de João, levaram até a Geena e foram embora gritando: matamos João, matamos João. Só que o que eles não sabiam é que antes que o fogo chegasse no corpo do apóstolo João, o fôlego de vida entra no corpo dele. Ele, sem poder andar, ele se arrasta e foge do fogo, para se cumprir o que diz o profeta Isaías: quando passa ali pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Louvado seja Deus. Nesse interim, todo mundo ficou sabendo que ele havia morrido. E por 2 anos e 6 meses, o mundo pensou: mataram o apóstolo São João, calaram a boca do apóstolo São João. 2 anos depois, aparece na praça de Roma, 10 da manhã de uma quinta-feira, um velhinho, perna torta, braço torto, sem cabelo na cabeça, e aparece pregando: filhinhos, é já a última hora, filhinhos, é já a última hora. Alguém ouve a voz de João e reconhece: não pode ser, só pode ser ele, é João, mas está morto. Não, está vivo. E a notícia chega até o palácio do imperador. Quando chega até ele não acredita: não pode ser, eu matei esse camarada, joguei no fogo, empurrei da montanha, eu tenho que ir lá ver se de fato é João. Quando ele vai na praça e vê que é João pregando, ele fala: olha, o quente não te deu jeito, a altura não te deu jeito, fogo não te deu jeito. João respondeu o seguinte: porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir e desfazer todas as obras do diabo. Eu tenho uma palavra para te entregar aqui nessa noite. Quem tem chamada, vão bater, vão caluniar, vão fofocar, vão fuxicar, mas não vão matar a chamada que Deus tem na sua vida. Você pode levantar as mãos para os céus e dar um glória a Deus. Pode. Levante comigo a mão assim, levante rápido, levante a mão assim comigo rápido, levante, segura o ombro de alguém, pode segurar, segura, agarra, sacode e diga: nada vai parar a tua chamada, nada vai parar a tua vocação. Não tem fogo, não tem óleo quente, não tem altura, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem levante que pare aquilo que Deus tem. Se eu fosse você, eu já estava dando glória a Deus até ficar rouco. Nada vai parar a tua chamada. Aleluia. Olhe para cá. Eu vim pregar uma palavra hoje aqui, vim te provar que possam fazer o que fizerem com você, tua chamada e tua vocação não morrerão na presença de Deus. Olhe para cá. Quando ele percebe que João está vivo, eu sinto Deus aqui nessa noite. Olhe para cá. Ele vai lembrar-se de uma ilha chamada Pátimos. Diga: Pátimos. Pastor, o que é Pátimos? Olha para mim aqui, irmão. Para quem não sabe, Pátimos era uma ilha rochosa que ficava exatamente, pastores, a 80 quilômetros de Éfeso. Hoje, Pátimos fica na atual Turquia de nossos dias. Eu estive lá. Pastor, o que é Pátimos? Pátimos era a ilha de criação de animais selvagens de Nero. E quem foi Nero? O homem que matou Pedro e matou Paulo. Nero era tão possesso que ele matou a esposa, matou a mãe, matou o próprio irmão. Sabe o que ele fazia? De noite, ele tirava a sua roupa, ficava sem roupa, ficava nu, ia para o seu jardim escuro, com uma harpa no ombro, e cantava hinos ao Deus Júpiter. E para iluminar o jardim, sabe o que ele fazia? Pegava um crente, pintava de piche, amarrava o porte e ateava fogo no corpo do crente. Enquanto queimava o corpo do crente, ele sem roupa, despido, tocava sua harpa e adorava o Deus Júpiter.
quando queimava o corpo, ele pegava as cinzas do corpo do crente, chegava na beira do rio, jogava as cinzas para o alto e dizia assim: escapa, crente, da minha mão e da mão do Deus Júpiter. E as cinzas voavam ao ar. Só que ele não sabia que o apóstolo Paulo deixou dito que ante o toque da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando eu tocar a trombeta do arrebatamento, aquelas cinzas, onde estiverem, vão se formar num corpo glorificado, e junto com você e comigo, vai subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo, no dia da volta do Messias. Pastor, o que é Pátimos? Lá em Pátimos ele criava, olha para mim aqui, gente. Lá em Pátimos ele criava animais selvagens, leão, tigres, onças. O que ele fazia? Qualquer pessoa que fosse contra Roma, ele pegava, mandava para Pátimos. Olha para mim aqui. Na semana, terça e quinta-feira, um navio com uma águia na frente, uma águia negra, gigantesco, aportava nos portos romanos, pegava os prisioneiros, andava para Pátimos. Chegava em Pátimos, eram empurrados na água. Sabe o que acontecia? Os leões invadiam as águas para degustar e comer todos eles. Nunca ninguém voltou vivo de Pátimos, a não ser João. Eu vou explicar por quê. Aqui eu começo a pregar. Eu li com você um texto, você leu comigo. Eu, João, companheiro vosso na tribulação e na perseverança, achei-me em espírito na ilha de Pátimos, por causa do testemunho e da pregação da palavra. Você só é perseguido porque tem alguma coisa de Deus em você. O diabo não persegue crente que não dá trabalho para ele. Ele só persegue crente que está fazendo alguma coisa contra ele. Escuta isso aqui. Eu estou em Pátimos e eu fico aqui porque eu estou aqui por causa da palavra e do testemunho. Quando você se posiciona em ser uma bênção na mão de Deus, pode ter certeza, vai apanhar de muita gente dentro da igreja. Gente, deixa eu explicar o que é Pátimos aqui no literal. Lá em Pátimos, a ilha toda, pastores, era cheia de caveiras, restos mortais. Porque os leões, quando viu o navio chegar, invadiam as águas e matavam os prisioneiros. Pátimos parecia o filme do Resident Evil, de terror. João está numa ilha, para onde ele olha, é só cadáver, é só esqueleto. Ele está sem pai, está sem mãe, está sem ninguém lá. E detalhe, cercado por feras. E a pergunta é, por que o leão não degustou João? Por que as onças não comeram João? Por que os tigres não avançaram em João? Vou explicar por quê. Ele narra no livro Apocalipse. De repente, eu estava em Pátimos. Eu ouvi por detrás de mim uma voz. E eu virei para ver quem falava comigo. E quando eu vi, eu caí como se estivesse morto. Quem foi, pastor? Ele fala: aquele que eu vi tinha 2 olhos, como chama de fogo, pés semelhante ao bronze polido, cinto de ouro no peito, e da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. E ele andou até mim, estendeu a mão e disse: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Não, olha para cá, pastor. Se ele para aí, eu estou vivo, tá bom. Olha quem fala: e eu tenho a chave da morte e do inferno. Não, eu vou, olha para cá.
Na sua casa só entra quem tem chave, ou se você abrir porta. Quando eu tenho a chave, a mensagem é: eu mando e desmando, eu posso e eu faço, eu sou e eu quero. O diabo não tem nada mais na mão dele. A única coisa que Satanás tem é só o chaveiro para fazer barulho, porque a chave está nas mãos benditas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele vê Jesus ali, ele está sozinho, mas está acompanhado. Não, vou repetir. Ele está sozinho, humanamente falando, mas está acompanhado pelo Cristo que servia. Sabe por que o leão não se aproximou? Porque o leão entendeu: nesse não toco. Por quê? Porque está com ele aquele que me criou. Sabe por que a onça não avançou? Nesse eu não avanço, porque está com ele aquele que me formou do pó da terra. Aleluia. Diga glória a Deus nessa noite. Ele caiu no chão, tivesse morto. Olha aqui na Bíblia aqui, gente. Ele levanta, João, fala assim: João, escreve as coisas que eu vou te mostrar. Eu preciso entregar uma palavra para alguém aqui que me ouve. Tudo isso que você está passando é porque Deus tem algo novo para te entregar. Não, eu vou repetir. Essa prova, essa luta, essa guerra, esse levante, essa perseguição, essa fofoca, é porque Deus tem algo novo para te entregar, que não vai entregar para ninguém, não vai dar para ninguém, não vai. Ah, não, levanta a tua mão, crente, abre a tua boca e dá glórias a Deus. João, vai ter luta que o pastor vai faltar o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o amigo, o líder, vai estar sozinho, mas ainda assim vai estar acompanhado. Ele vai estar lá, ele vai estar lá. Ah, se eu fosse você, eu adorava. Não, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu vou te dar 1 minuto para abrir essa boca, fechar esse olho e mandar 1 minuto de glória àquele que é, àquele que era, àquele que pode, àquele que tem, àquele que faz, aquele que opera, aquele que batiza, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que está te acompanhando. Levante a mão para os céus, feche esses teus olhos, abre essa tua boca, enche o teu pulmão de ar e manda 1 minuto de glória gostoso. Você não está sozinho, tem alguém nessa peleja com você. Adore, adore, adore que eu espero. Adore que eu espero. Adore que eu espero. Tem alguém com você nessa peleja, nessa ilha. Você não está sozinho. Nessa ilha tem alguém que sabe da tua chamada. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Você pode estar solitário, sem ninguém para te entender, para te ouvir, para te acompanhar, te aconselhar, te compreender. Está solitário, mas está acompanhado. Está acompanhado. Tem alguém que está guardando você nessa peleja. Olha aqui para mim em nome de Jesus, todos vocês. Não, olha aqui para mim em nome de Jesus.
Nesse mundo que nós vivemos aqui, tem dois tipos de pessoas, só dois: os que influenciam e os que são influenciados. Toda pessoa, como o pastor Lucas e você, que nasceu para influenciar, vai ter que aprender a andar sozinho. Olhe para cá, mim. Olhe para cá. Olhe para cá, olhe para cá. Que eu vim aqui com uma santa responsabilidade. O apóstolo Paulo dedicou 32 anos. Eu disse quantos anos? Não ouvi? 32 anos servindo o reino. Nesse tempo ele fundou a igreja e fez discípulos. Abriu obras. Começa aqui, pastor Lucas. Ele abriu obras. Pastor deslavou. 32 anos ele dedicou. E Paulo é poliglota. Falava o grego, o hebraico, o aramaico e o latim. Paulo conhecia 620 mandamentos decorados. Paulo é da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, judeu por nascimento, romano por direito adquirido. Paulo era o cara. Paulo era o único dos apóstolos que teve os 9 dons, os 9 na sua atuação, na sua vida ministerial. Ele é um dos dois únicos homens, um dos dois únicos da Bíblia, do Novo Testamento, que foi até o céu. Um foi João em Patmos, outro foi Paulo. Só que esse Paulo, que fez tanto por muitos e pela obra, na última carta em vida, chega dói. No ano 46, ele vai mandar a última carta a um rapaz de 27 anos, Timóteo. Olha o que fala Timóteo: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me abandonaram. Quem são esses todos? Os mesmos que ele pregou, ensinou, doutrinou, pastoreou. Antes todos me abandonaram. Vírgula, se terminasse aí, era ruim. Mas Paulo é um solitário acompanhado. Vírgula, ele continua: mas o Senhor me assistiu. Você que tem uma chamada, um ministério, pregue, cante, reja o coral, pastoreie, mas não espere nada dos outros. Faça para cumprir a tua chamada e o teu ministério. Ele continua: Demas me abandonou. Sabe quem foi Demas? O cara que viajou com ele em 2 viagens missionárias. Sabe quem foi Demas? O cara que ganhou almas com ele. Demas viu Paulo preso e foi embora. Agora, o que eu vou falar aqui vai mexer com os pastores aqui. Olha quem fala: Alexandre o latoeiro me causou muitos males, te afasta dele. Quem é Alexandre? Ou quem foi Alexandre? Alguém sabe dizer quem foi Alexandre? Esse que ele menciona aqui? Esse Alexandre, para quem não sabe, foi o homem que deletou o apóstolo Paulo. Era crente. Quando Roma botou um prêmio, procura-se Paulo, ele foi lá em Roma, negociou e disse assim: eu sei onde Paulo está. Ele entregou Paulo. Paulo foi preso. Dessa prisão, Paulo morreu. Alexandre Latoeiro é o tipo do crente que vai se vender para prejudicar você. Timóteo, Alexandre Latoeiro me causou muitos males, te afasta dele. Timóteo, ele me entregou, mas você que é crente, te afasta dele. Nós precisamos nos afastar de crentes que se vendem facilmente por qualquer coisa e esquece a sua vocação. Ele continua: Demas foi embora, Alexandre me entregou, ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu. Olha o que ele fala: e eu fiquei livre da boca do leão. Agora tu, Timóteo,
fica o conselho: vigia em tudo, sofre as aflições, faz a obra, cumpre o teu ministério. Eu preciso explicar isso daqui. Paulo não começa Timóteo, cumpre o ministério, não começa, sofre as aflições, que não tem chamada, não tem vocação sem primeiro ter aflições. Sofre as aflições, mas sofre fazendo a obra. Timóteo não sofre e entrega o cargo, não sofre e desiste, não sofre e entrega o cajado, sofre com o cajado, fazendo a obra e cumpre o teu ministério. Levante a mão assim comigo, assim ó, assim, segure a mão de alguém assim, segure a mão de alguém, segure assim, você pode segurar, diga: sofre, mas cumpre o teu ministério. Você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Vão bater? Vão, mas cumpre. Vão falar? Vão, mas cumpre. Vão fofocar? Vão, mas cumpre. Vão dizer? Vão, mas cumpre o teu mínimo. Só quem está recebendo essa palavra, dá um pulo nessa cadeira e dá um glória a Deus. Cumpre o teu ministério. Cumpre. Receba, 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 recebe essa unção, recebe essa unção, recebe, eu creio, recebe, cumpre a tua chamada, cumpre o teu ministério, cumpre a tua vocação, não entrega a igreja, não fecha a porta, vai até o final. Eu não sei você, mas eu preciso largar o microfone e passar 2 minutos adorando o Deus que fez o meu chamado. Quem quiser me acompanhar, levanta as mãos, abre a boca, tira o pé do chão, adora, adora, adora. Eu não sei você, mas eu vou dar lugar. Eu vou, cumpre o teu chamado. Receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí. Receba, 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 receba. Pegou, 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 pegou. Cumpre o teu ministério. Pega, canta, evangeliza, faz a obra. Não para, não para. Foi Deus que te chamou, rapaz. Você pode estar solitário, mas está acompanhado, está acompanhada. Tem alguém que fez a tua chamada e não vai te deixar morrer na ilha. A ilha é passageira, é temporária. Ele vai te arrancar da ilha e vai te colocar no lugar de destaque. Quantos creem que Deus revela? Quantos creem que Deus ainda revela? Deus está me dando uma visão aqui, pastor Lucas, pastora Margarete, pastor Daniel. Eu estou vendo covas abertas. O Espírito de Deus está me dizendo que hoje Ele ressuscita ministérios, Ele ressuscita chamadas, Ele ressuscita vocação. Eu creio, 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 eu creio. Ah, como eu creio! Ah, como eu creio!
Receba, 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 receba. Levanta as tuas mãos. Eu vou profetizar. Eu profetizo em nome de Jesus. Ninguém vai parar a tua chamada. Ninguém vai calar a tua voz. Recebe. Eu preciso que você fique de pé, que está sentado, rápido. Onde você está aqui de pé, dá um abraço na pessoa do teu lado e diga: não para por nada e por ninguém. Não para por nada e por ninguém. Fala, não para por nada e por ninguém. Não para. A mão do Ora bacala sunimi candarabashe. Ora mandara sunimi candará. Unimi dara sunimi candarabacandara. Abraça e diga: não para por nada e por ninguém. O que Deus te deu vai salvar muita gente, vai edificar muita gente, vai alcançar muita gente, vai curar muita gente, vai influenciar muita gente. O que Deus te deu vai alcançar pessoas. Você crê? Eu creio. Recebe, porque eu creio. Olha pra cá. De pé. Olha pra cá, de pé. Ah, meu Deus do céu, que negócio é esse, Jesus? Que negócio é esse aí, mestre? Ô mestre. Olha pra cá. Olha pra cá e não olha pra cá. Segura só um pouquinho aí, só um pouquinho. Eu tenho muito equilíbrio como pregador do evangelho. Esse ambiente que está tomado por Deus. Se eu não tiver equilíbrio aqui, a gente vai entrar no manto para amanhecer aqui. Mas eu preciso entregar o rolo completo. Não porque eu estou pregando, que eu sou vaso de barro. Só sou servo. Ele é o oleiro. Mas você nunca mais vai esquecer essa mensagem. Nenhum dos servos de Deus que marcaram história, fizeram história, foram pessoas bem aceitas na sua época. Quando Deus que destruiu a terra com o dilúvio, está na Bíblia, Ele viu Noé. Olha o que fala a Bíblia: varão justo na sua geração. Sabe o que é isso? Deus olhou para toda a terra e não encontrou ninguém bom. Achou só Noé. Sabe quantos anos tinha Noé quando Deus chamou ele? 520 anos. Fala para alguém, só isso. Só isso. Não vai para cá. Só que ele é pai de 3 filhos jovens, Sem, Cã e Jafé. E a pergunta: por que Deus chamou os jovens? Porque os jovens devem ser corrompidos. Aí Deus vai chamar um idoso de 520 anos. Sabe por quê? Noé, eu não trabalho no INSS para aposentar crente.
Pode ter 25, pode ter 40. Enquanto estiver vivo, eu quero usar. Eu quero usar. Eu quero usar. Eu quero usar. 520 anos, Deus chamou Noé. Noé, faz uma arca para ti e para tua família. Deus nunca começa pelos outros, sempre é conosco. Para ti primeiro e depois a tua família. Nós queremos, às vezes, bênção para os outros, quando nós precisamos para nós mesmos. Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa. Primeiro eu sou salvo, para depois salvar os outros. Ele me salva para depois salvar os outros. Você não pode falar para os outros daquilo que você ainda não experimentou na pessoa de Jesus. Primeiro experimenta, depois transfere. Não é? A arca é para ti, porque se tu for salvo, tu salva os demais. Abraão, diga: Senhor, sai da tua terra, tua parentela, vou te mostrar uma terra, vou te abençoar. Fez promessas. Só isso não, se é tu uma bênção. Paulo para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, esquece os outros. Tem uma palavra que Jesus deu para Pedro, que é tremenda. Pedro, quando tu te converter, fortalece teus irmãos. Pedro, deixa eu te tratar primeiro. Depois que eu te tratar, eu vou te usar para tratar os outros, Pedro. Eu te trato, Pedro. Foi Jesus que disse: Pedro, quando tu te converter, quando tu mudar de vida, vai e fortalece os teus irmãos. Eu sei que nós amamos as pessoas que Deus nos deu, mas eu não posso ajudar elas sem me ajudar primeiro. Agora, gente, como é que Deus ia mandar fazer uma arca no deserto? Porque a geografia diz que onde Deus falou com Noé era deserto. E falou que viria aqui dilúvio, diga dilúvio. Gente, nunca havia chovido na terra ainda. Então Deus fala de uma coisa que nunca ninguém viu, nem ouviu e não existia. Tudo bem, ele falou: olha o pepino, Noé, faz a arca e prega. Sabe o que? Dilúvio. Como já vai pregar de uma coisa que nunca ninguém viu? Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que me ouve aqui agora. Ele passou 120 anos pregando, o tempo que ele construiu a arca. Ninguém creu na mensagem dele. Por quê? 3 coisas. Nunca havia chovido, então ele foi de algo que nunca ninguém tinha visto. Segundo, ele está fazendo um barco no deserto. Quem quer fazer barco, faz barco aonde? Beira do rio. Quem fazer barco, beira do rio. É a lógica. Da onde Deus falou com ele até o rio da época era 800 quilômetros. Se ele fosse outro: Deus falou comigo, ele quer um barco, vou fazer perto da praia. Não, ele falou comigo no deserto, então eu fico aqui no deserto. Porque nós aprendemos errado. Deus, para abençoar crente, alguns ele tira do deserto sim, outros não. Outros ele entra e prospera dentro do deserto. João Batista é primo de Jesus, de sangue. Era 6 meses mais velho que Jesus. Ele pregou, quem me ouviu diga amém, no mesmo tempo de Jesus. Só que ele pregou no deserto, Jesus na cidade. João Batista não saiu do deserto para ouvir Jesus pegar na cidade, mas Jesus saiu da cidade e entrou no deserto com João Batista.
Fala para alguém aí, se Deus deu me arrancar do deserto, Ele vai entrar aqui dentro comigo. Quem pode dar um glória a Deus? Por exemplo, isso aqui que eu tomei foi água, né? Eu acho que é mineral. Mineral, né? A primeira fonte de água mineral potável, quem descobriu foi Moisés. Aonde? No deserto. Feriu a rocha e da rocha saiu água. Ar-condicionado quem criou foi Deus. Aonde? No deserto. No calor do dia, a nuvem refrigerava o povo. Shopping center foi Deus que criou. Aonde? No deserto. Crescia a criança, crescia o chinelo, crescia a roupa e a roupa não se desgastava. Padaria, quem criou foi Deus no deserto. Todo dia caía pão do céu, pão do céu. Tudo que Deus criou foi no deserto. Não entendi, pastor. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Ele vai te abençoar, te prosperar, te fazer crescer no deserto. Noé fez arca no deserto. Gente, eu até entendo. Como é que ele vai pregar de chuva que nunca choveu? No deserto, foi no barco. Alguém falou assim, Noé, barco, deserto? Oh, loucura. Chegou a idade. Ele pregou 120 anos. Não ganhou uma alma. Mas quando veio o dilúvio, ele não perdeu a família dele. Olha pra cá. Se você foi na Bíblia, a esposa dele não creu nele. Amor, diga benzinho. Deus falou comigo. Quem te falou que vai ter chuva? O que é chuva? Nem eu sei. Amor, mandou fazer um barco. Ah, fazer um barco, tudo bem, mas vamos para a beira do rio? Não, tem que ser aqui no deserto. Nem a mulher creu nele. Mas todo dia estava lá com serrote, martelo e prego. Serrando tábua, pegando madeira. Quem passava dizia assim, tá doido esse velho fazer barco na areia, tá ficando doido. Como é que o pastor Lucas já fazer uma igreja, um lugar como esse, tá ficando doido. Orivicante, oravaz, não entendem. Durante 120 anos ele ouviu chacotas, ele ouviu piadinha, ele ouviu coisas. Noé, paga esse negócio, vai fazer barco na beira do rio, sai do deserto. Não, porque meus irmãos, quando passou o dilúvio, a arca, está na Bíblia, parou no monte mais alto da história. Ou seja, quando chegou o dilúvio, ela arrancou a água a arca do deserto e levou para a montanha mais alta da história. Eu vou explicar isso aqui para você dar um glória a Deus. A água do dilúvio foi a água que levantou a arca. Quando passou o dilúvio, a arca não voltou para o deserto. Ficou aonde? Na montanha mais alta da história, o Monte Ararat. Começa embaixo, termina em cima. Começa pequeno, Deus alarga a tenda. Começa a cauda, termina a cabeça. Começa de um jeito, termina de um outro jeito. Pastor, o que é que eu faço? Vai serrando tábua e pegando tábua. Deixa falarem. Vá trabalhando. Trabalhe. Segure a mão de alguém nessa noite maravilhosa. Eu quero pregar mais, pastor. Que horas tem? 9h40, passei do meu horário. Mas eu tenho que vir aqui numa vigília. Que vigília a gente tem tempo para pregar até de manhã, né? Glória a Deus. Eu vou lá, pastor. Pense comigo uma coisa. Se ele tivesse sucumbido às fofocas das pessoas, não é? Ficando doido. Não teria arca, não teria salvação, ele morreria. Ninguém vai entender o que Deus te disse. Ninguém vai compreender o que Ele falou. Nem a tua família.
Pastor, o que eu faço? Vai serrando tábua, pegando prego. Vai trabalhando. Quando estiver pronto, está na Bíblia. Está na Bíblia. Depois que Deus viu a arca pronta, ele falou assim: Noé, entra na arca tu primeiro. Quem começou contigo a obra? E depois tua família, até que não creu, vai receber da bênção que Deus te deu. E olha o que diz: e fechou o Senhor a porta da arca pelo lado de fora. A arca, aqui eu encerro minha palavra, porque está tarde já. A arca, quem construiu foi Moisés, mas quem deu a planta foi Deus. E se você ler na Bíblia, Deus disse a altura que teria, o comprimento que teria e a largura que teria. Traduzindo, Deus falou quanto cresceria, o espaço que ia ocupar e aonde ia alcançar. Noé, só executa, porque eu já coloquei todo o projeto. Quanto vai crescer, aonde vai chegar, o que vai ocupar. Só trabalha, porque eu já dei o projeto. Quem determinou quanto você vai crescer foi Deus. O espaço que vai ocupar foi Deus. E aonde vai chegar foi Deus. O que eu faço? Só trabalha, só cumpre a planta do projeto que Deus te deu. E a Bíblia diz que Deus fechou a arca. Deus mandou fazer uma arca que não tinha nem um controle, nem um leme, nem o remo, nem a chave. Ele fechou a porta lá de fora, está lá. E fechou a arca pelo lado de fora. Quem me ouve, diga amém. Deus deu uma arca para ele com altura, largura e comprimento, sim ou não? E nessa arca Deus não deu para ele o remo e nem o leme, e nem a chave. Ficou tudo na mão de Deus. Quando ele entrou na arca, Deus fechou a arca. Por que Deus fechou a arca lá de fora? Porque não era muito bom. Não é ficar com pena dos outros. Entra aqui, tem bênçãos que é só para você entrar. Porque a gente ama, a gente quer levar todo mundo com a gente. Não, tem gente, não é para entrar com você. Por isso Deus fechou a porta lá de fora. Não é? É só você e a sua família. Porque você pregou, ninguém creu. Você construiu, ninguém acreditou. Você encerrou tábua, ninguém acreditava. Agora querem usufruir? Não, é só para você e a sua família. Continua cantando, continua pregando, continua fazendo a obra de Deus. Não para porque alguém está falando alguma coisa e engrossa o caldo, tapa os ouvidos, segue em frente, vai serrando tábua, vai fazendo a obra. Deus te chamou, tem uma obra em você, faça a obra. Não pare, por favor, levante as mãos para o céu, adore a Deus nessa noite. Xuribi calaba, xuribi calamandaraba. Não para, crente. Para não. Fique de pé, que aqui eu encerro a minha palavra, em nome de Jesus. De pé comigo. Vou dar a última palavra aqui para encerrar e para orar por alguém nessa noite aqui. Davi passou 10 anos para sentar no trono depois da promessa. 10 anos, gente, uma década. E nesse tempo ele fugiu de casa para não ser morto por Saul. Sabe o que é importante? Sabe o que é interessante? Ele fugiu sozinho. Ele até se fingiu de louco nos filisteus. Sabe o que é isso? Quem tem uma chamada vai ver assim de vez em quando. Vai chorar sozinho. Não vai ter ninguém para sentir a sua dor, entender a sua dor.
Você imagina que a pessoa ter família, ter pai, ter mãe, ter irmãos, e estar nos inimigos filisteus, e ter que se fingir de louco para ficar vivo? Davi fez isso. Sabe por que ele ia fugir? Para o deserto. Eu te pergunto, quem é que em sã consciência vai para o deserto, gente? Tem serpente, tem escorpião, escapar de um do outro, tem um sol e tem o fio da noite. Mas para quem não sabe, foi no deserto que ele compôs a canção mais linda da sua vida, Salmo 121. Ele viu Saul perseguindo, olhou para a direita e a esquerda, só via areia, e para frente somente areia. Quando não tinha mais para onde olhar, ele olhou para o céu. Quando olhou para o céu, ele falou assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Solitário, mas acompanhado. Sabe onde foi que ele cresceu? Caverna de Adulão. Sabe o que é isso? Até hoje, século 21, ano 2018, os arqueólogos não conseguiram explorar no total essa caverna, porque tem mais de 400 quartos. Sabe onde ela ficava? No meio do deserto, ao redor um vale. Olha aí, no deserto e de bônus um vale do lado. Mas foi lá que foi forjada a sua chamada. Só que nessa caverna era o único local no deserto que tinha uma fonte de águas cristalinas. Nesse teu vale, nesse teu deserto, essa tua luta pessoal vai ter fonte de água para saciar a tua sede. E eu encerro minha palavra aqui agora. Vou orar por alguém, porque eu preciso orar por pessoas aqui nessa noite que estavam desanimadas na chamada, querendo desistir. Gente, olha para mim aqui. Eu sou formado, tenho doutorado em teologia, doutorado. Eu dava aula em faculdades. Toda vez que eu quis colocar meu currículo, Deus falou assim: não trabalha para o homem. Já tentei muitas vezes, mas nunca deu certo. Até caiu a ficha. Eu tenho um chamado. Tenho um chamado. Tenho um chamado. Tenho formação superior. Viajo ao Brasil exterior direto, pregando o evangelho. Nunca me faltou nada. Sustento 3 famílias, sem trabalhar para o homem. Porque quando você entende porque Deus te chamou, porque Deus te escolheu, você não perde tempo com outras coisas. Minha adolescência era na igreja orando, jejuando, lendo Bíblia. Nunca fui de estar em grupinhos, em panela. Toda pessoa que Deus levantou era sempre solitária, sozinha. Pode ver. Moisés foi embora para o deserto de Midian. Davi, Adulão. Isaías era solitário. Paulo morreu sozinho na prisão. Mas todos marcaram uma história. A minha pergunta esta noite é: o que você quer da sua vida? Eu não sou melhor que você em nada, eu sou que nem você. Não tive berço evangélico, não tenho pai e mãe crente. Nasci no bairro do Guamá, que é um dos mais perigosos de Belém do Pará. Mas não é o ambiente que faz a pessoa, é a pessoa que faz o ambiente. E eu vi como testemunha viva de um Deus que é fiel para pegar você e soprar você naquilo que Ele tem para a sua existência. Seja fiel a Deus. Quem estava querendo desistir, parar, dar uma freada, sai daí e vem aqui à frente, que eu tenho que orar por você nessa noite. Vou orar por você essa noite. Pastor, eu estava numa guerra travada na minha alma. Eu passo por momentos turbuosos assim, de uma chamada que ninguém compreende. Vem aqui que eu te espero aqui, sem ter vergonha, sem ter timidez. Eu preciso orar
por quem tem uma chamada especial aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Toninho, e João, aconteceu com ele? Saiu de Pátimos. Sabe quando? Morreu Domiciano e um novo imperador chamado Nerva, ou Nirva. Sabe o que ele faz? Vão em Pátimos ver se tem alguém vivo ainda. Se tiver alguém vivo, eu vou restituir tudo que era dele. E alguém falou assim: imperador é inútil, ninguém vive em Pátimos. Ninguém vive em Pátimos, mas vão ver lá. Foram ver por ver. De longe, na beira da praia, tem um velho sentado assando peixe. Alguém falou assim: tem um velho sentado assando peixe, é um fantasma. Não é alguém, é um fantasma. Vamos ver se é um fantasma ou se é alguém. Chegou perto, João gritou: vive o rei, meu Senhor Jesus. Tu está vivo como? Como os leões te devoraram? É porque o meu Senhor veio e fechou a boca dos leões. Sabe do navio, João? Porque morreu o imperador Domiciano, que mandou para cá você. E quem está no trono agora deu uma ordem: se achar alguém vivo aqui, é para restituir tudo que era dele. Tudo que era teu vai ser restituído. Agora eu quero orar por outro tipo de pessoa. Eu quero orar por você que tem dificuldade na sua chamada. Tem uma luta interna com você mesmo, de fazer o que você tem que fazer, porque as coisas te envolvem sem que você perceba. Sai daí, venha aqui à frente. Venha. Aleluia, pode vir. Pode vir que eu espero você. Pode vir que eu espero você. Pode vir que eu espero você. Queria que alguém cantasse aquele louvor: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Eu amo esse louvor. Deus não te chamou para esquentar banco de igreja. Deus chamou para ganhar almas para Jesus, curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer uma obra gigantesca. Só tem esse microfone? Amém. Quem canta vai cantar com esse microfone aqui. Louvado seja Deus. Igreja, de pé comigo aqui à frente. Estenda a mão para os irmãos que estão aqui à frente nesta noite maravilhosa. Se tem alguém doente aqui, põe a mão na sua cabeça, na sua enfermidade. Pode botar as mãos, que na hora desse louvor ser cantado, Ele vai curar você nessa noite aqui. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Você vai cantar? Levante suas mãos aos céus comigo nessa noite maravilhosa. O Brasil vive um momento de crise, e só quem pode mudar o Brasil não é a política, é um povo cheio do Espírito Santo, tomado por uma chamada incondicional. Aleluia. Levante suas mãos aos céus comigo. Os que são batizados com o Espírito Santo, comece a orar em línguas estranhas. Enquanto a pastora não terminar de cantar, você não vai abrir os seus olhos, porque a partir de hoje Deus confirma a tua vocação, a tua chamada. Há um propósito na tua vida muito grande aqui essa noite. Os pastores aqui no altar, os pastores vão estender as mãos aqui comigo em nome de Jesus, enquanto vai cantar aqui a cantora, nossa cantora, pastora Margarete. Aleluia. Levante suas mãos, feche seus olhos aos céus, feche seus olhos, glorifique o nome do Senhor. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países neste mundo perdido? Eu quisera
mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Senhor, Senhor, me ajudará, porque eu sei que em ti vivo, tudo em mim pode fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir aos campos missionários. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Glória. Nosso Deus e nosso Pai, aqui estão pessoas, Senhor amado, que o Senhor hoje está trazendo uma nova unção na vocação, no ministério de suas vidas. Levante a mão direita e igreja para os céus. Há um varão de branco que acabou de chegar aqui no nosso meio. Estou vendo o Senhor agindo na saúde de alguns aqui agora. Só que está sentindo esta presença, levante a mão direita aos céus e manda 3 minutos gostoso de glória. Aquele que é, aquele que era, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, aquele que opera, aquele que batiza, aquele que restaura, aquele que cura, aquele que voltará, aquele que levantará a tua vida para influenciar outras vidas. Adore ao Senhor. Oh, ribidara suribidara banchuribidara banarabasa. Urabadara bashuribikanaraia. Tu estás acompanhado por alguém invisível. Levante as suas mãos e receba o que eu estou recebendo. Sinta o que eu estou sentindo. Ah, meu santo, minha santa, o que é que você está fazendo? De olho aberto e boca fechada. Fecha esse teu olho, abre essa tua boca. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Olha o renovo, 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 olha o renovo. Receba, 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 eu creio, receba lá atrás, receba, receba, pastor, receba, há uma nova unção aqui, levante as mãos, vou contar até 3, Deus vai derramar aqui uma unção nova, visão nova, graça nova. Eu conto 1, tu tens uma chamada, não para não, eu conto 2, deixa fofocar, deixa falar, eu conto 2,5, te separa, te santifica, persevera. 3. Receba, 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 receba,
receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba, receba. Meu Deus, há uma unção aqui nesse altar. Há uma unção aqui nesse altar. Há uma unção aqui. Meu Pai, levanta a tua mão e manda a glória para cima. Uribitanabacantos. Receba, receba, receba. Tu tem chamada, tu tem chamada, tu tem vocação. Deus te chamou, não foi o pastor, não foi a pastora, não foi a igreja, foi Deus que te chamou, rapaz. Uribicando, uribicalabaxo, uribicandaraia. Levante as mãos aos céus e manda 3 minutos de glória gostoso. Deixa eu ouvir, deixa. Deixa eu te ouvir, deixa. Deixa eu te ouvir, deixa. Pisa na cabeça do diabo, ele perdeu de novo. Abanara suribicanaraba xéria. Uribicalabando rabacanaraba suribicanaraba. Amando rabacanaraba xéria. Uribicanaraba canaraba suribicanaraba. Decalabando rabacanaraba suribicanaraia. Alabadara suribicanaraia. Uribicandaraia. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Esse irmão de preto aí na porta, recebe, meu filho, recebe, recebe. Esse irmão de blusa preta, calça jeans na porta, recebe. Há um varão de branco tocando a tua vida, recebe, meu santo, recebe. Antes de você sentar, dê um abraço no mínimo em 7 pessoas e diga: não pare por nada. Dá um abraço em 7 pessoas e diga: não pare por nada. Só vale se for em 7. Só vale se for em 7. Aleluia. Quantos podem aplaudir nosso Jesus nessa noite? Diga graças a Deus para Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos a todos que compareceram nessa pré-inauguração. Que Deus abençoe a sua vida. Não citarei nomes devido já ao horário e também, se eu for citar nomes, a gente vai chegar à meia-noite.
E eu preciso deixar o pastor Toninho Tocha agora no Arapari, porque pela manhã cedo ele tem que estar presente no culto da Santa Ceia, lá no Templo Central Assembleia de Deus, manhã 14 de março. Então eu quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês que vieram aqui, nesta casa de oração, para junto nós adorarmos ao Senhor. Que Deus confirme as bênçãos sobre a sua vida e que você possa sair daqui convicto de que há uma chamada de Deus na sua vida, há um ministério de Deus na sua vida e que você não pode parar, você não pode recuar. Vá em frente, porque Deus está conosco nessa obra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Toninho Tocha, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu ministério, seus projetos, sua família. Que Deus lhe honre e lhe abençoe por onde quer que o Senhor passar, que o Senhor passe contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe o missionário Marcos. Deus é contigo, meu filho, em nome de Jesus. Tá? Deus abençoe nosso amado irmão Lauro, que é o intercessor do meu ministério, que Deus levantou para estar orando pela minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida do irmão Lauro, que também é um ancião, que Deus escolheu, levantou, como Noé nessa geração. Que Deus abençoe, irmão Lauro. Evangelista Misael, que levantou a manga da camisa, esteve hoje, não só hoje, esses dias todinhos com a gente, trabalhando nesta obra, dando o melhor, se esforçando, se empenhando. Que Deus abençoe. Abaixo do Espírito Santo, na obra mesmo, para dizer que está para o que der e vier, que está aqui batendo massa, concreto, é ele que está do meu lado, né? O irmão Cid também está nos ajudando muito nessa obra. Em questão, eu falo de trabalho, né? De fazer a correria. E nós temos também um grande mantenedor dessa obra, que é o pastor Aeres. Pastor Aeres é um homem que Deus tem usado muito para ajudar nessa construção. É um homem que tem abrido a mão para ajudar esta obra, e não só essa obra, mas ele tem ajudado também muitas famílias carentes, pessoas que precisam. E eu quero dizer uma coisa para o senhor pastor Aeres, que grande é o seu galardão, grande é a recompensa de Deus na sua vida. Muitas pessoas não entendem o mistério que Deus tem com o Senhor, e muitas pessoas acabam abrindo os lábios para falar coisas ilícitas, dizendo que você está ajudando pessoas, que você está fazendo isso. Algumas pessoas, até pelo fato da pessoa ajudar, ser bom de coração, às vezes até zombam, né? Faz chacota, você é besta, você é isso. Não, negativo. Você é alguém que tem amor no coração e que Deus te escolheu para ser um instrumento para Ele usar nessa terra. E Deus é contigo, pastor Aeres. Em nome de Jesus, eu quero externar minha gratidão pela sua vida, tá bom? Que você tem nos ajudado nessa obra. A missionária Tainara também tem nos ajudado. A todos os membros da AD Tempo de Profetizar. Deus abençoe pastor Pedro Amber, nosso amigo também, companheiro, né? Estou feliz, muito feliz de ver ele aqui conosco. Não sei quando é que ele vai me dar a honra de estar com ele lá na congregação. Até agora estou esperando o convite, porque ele não quer fazer a pré-inauguração igual a gente. Ele quer uma pré-inauguração. Ele quer fazer logo a mega inauguração, né? E nós vamos lá, tá? Pode contar com a gente, mande convite, que nós estamos lá. A gente vai fazer ainda, pastor Toninho, a mega inauguração. É como tiver já com a lajota, forro, tudo rebocadinho, tudo bonitinho, climatizado. A gente vai fazer a mega inauguração, vai fazer um negócio mais forte. No mínimo, a gente vai trazer o Anderson Freire, ou então o Damares, para cantar nessa casa, porque eu creio que eles ainda são humildes e que Deus ainda é na vida deles, em nome de Jesus. Quem crê assim, diga glória a Deus. E eu quero já pedir a oração dos irmãos, porque até o dia 15 eu tenho que dar uma resposta para o pastor Adeildo Costa, que também é um dos pregadores dos Gideões missionários da última hora. O pastor Toninho também, para quem não sabe, você pode pesquisar no YouTube, que também é um dos pregadores de Gideões missionários. Você vai pesquisar pastor Toninho Tocha, pregando Gideões. Ele prega uma mensagem por tema Judas, o melhor amigo de um missionário. Pensa numa mensagem que abalou tudo. Que Deus abençoe a vida do pastor Toninho. Pastor Mateus nos dá a honra da sua presença, justamente com a sua esposa, né? Pastora Ana Lúcia. Pastora Lúcia, Deus abençoe, pastora. Levita Joyce Palheta, pastora Margarete, pastor Daniel.
Eu tive a honra de pregar agora recentemente na oração do meio-dia, né? Ali no Templo Central, é uma honra. Pastor, eu fiquei empolgado. Quando eu entrei naquele templo, que eu olhei galeria, tudo, Central, tá chegando a Central, né? Tá chegando a Central. Porta de Vida, eu me senti como se estivesse lá no Camboriú, Gideões. Foi muito forte, meio-dia. E pensa num povo pentecostal que, meu Deus do céu, forte. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. E nós estamos juntos. Precisando da gente. Círculo de oração que veio. Esplendor de glória. Oh, glória a Deus. É forte. Só o nome já dá para ver que eles são pentecostal até tutano, né? Glória a Deus. Deus abençoe esse grupo maravilhoso. A minha mãe, não posso deixar também de citar minha mãe, a minha genitora, essa princesa de Deus, essa guerreira, que só ela e Jesus sabem o que ela sofreu para Jesus fazer a obra na minha vida. Lutou, mas conquistou a vitória, e eu louvo a Deus pela vida dela. A todos os irmãos que estão aqui, a irmã Mara e o irmão Gesiel, pensa num casal, pastor Toninho, que me ajudaram muito em um momento mais difícil da minha vida, quando de 100% dos meus amigos me abandonaram, 5% restou o irmão José e a irmã Mara, que me ajudaram, estenderam as mãos para mim, me visitaram, foram na minha casa, e eu estou feliz pela vida deles. Lancei o convite para eles e disse: vocês não podem ficar sem vir nessa pré-inauguração, porque vocês fazem parte da minha vida e da minha história. Eu aprendi uma coisa, que nós devemos honrar quem nos honra. Nós não podemos dar satisfação na nossa vida para quem não contribui, para quem não ajuda nós em nada. A gente tem que honrar, abençoar aqueles que sofreram com a gente, que estão dispostos a sofrer com a gente e que também fizeram parte da nossa vida, da nossa história. Deus abençoe.